Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 24º episódio do WOcast, o podcast do Grupo Work Office. Hoje vamos falar sobre individualização de água. Esse 24º episódio, contamos com administradoras na nossa temporada de Vozes da Administração. E aqui nós estamos com a Andrea Rovani da Onyx, Administração, com o Daniel da Hidrotec e com a Vanderly da Grupo Santana, de São Paulo, certo? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. É uma honra poder contar com pessoas de relevância no mercado, de referência, cada uma na sua cidade, na sua atuação. E nesse bate-papo que a gente faz aqui, né, que nem eu comentei, a gente está na temporada de Vozes da Administração. Então a gente sempre traz administradoras de condomínios para a gente debater. E a gente sempre traz alguém do Planalto, São Paulo, região de São Paulo, e alguém da Baixada Santista, que é a nossa, onde nós nascemos, é onde nós estamos situados. E um profissional do tema que a gente vai abordar no dia, tá? E hoje é individualização de água, que a gente conta com o Daniel da Hidrotec. Para iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem, começando pelas damas, a Vanderly, a Andrea e o Daniel. Eu queria que vocês se apresentassem. O que vocês fazem, quanto tempo e como que vocês entraram no mercado condominial? Eu sou a Vanderly, né, do Grupo Santana, e eu quero agradecer o convite, né, por estar aqui com vocês essa noite, compartilhando aqui esse momento. E o Grupo Santana está no mercado condominial já há 15 anos, vai fazer já 16 anos, e a nossa administradora, ela surgiu por uma necessidade que na época a gente identificou através da nossa mãe, que é síndica e continua, né, sendo síndica até hoje, e foi através dela que tudo começou. E aí a administradora foi fundada inicialmente pela minha irmã, Viviane, que deu início, né, e depois, na sequência, passados uns 5 anos, eu entrei para apoiá-la e ajudá-la, e hoje nós somos sócias tocando o Grupo Santana, lá na região de Barueri, Alphaville, e estamos aí. Uma região em plena expansão, né? Muito, muito. A gente fala que não tem mais espaço para crescer prédio ou condomínio lá. E eu gostaria de agradecer em especial você e a Viviane que estiveram hoje com a gente, que vieram de São Paulo, de Alphaville, que a gente sabe que é sempre um trânsito, mas agradecer muito, porque realmente a gente teve muita conversa aqui de alto nível, e agora a gente vai conversar com nossos ouvintes, com as pessoas que nos acompanham, sobre o tema que a gente gosta, né, que é o condomínio. Andrea? Sempre. Boa noite, meu nome é Andrea Rovani, agradeço também a oportunidade de estar aqui participando aí desse bate-papo, trocando as experiências, né, que é sempre bem interessante. Eu estou no ramo de condomínio já há 37 anos, na Onyx. Comecei lá como funcionária, né, a empresa tem aí 57 anos no mercado, mais ou menos 54, 55, acho que é isso no mercado. E eu comecei como funcionária e faz 6 anos que eu faço parte do quadro societário, né? A Onyx é uma empresa sólida aí, com base aqui em Santos, e estamos aí. Legal. E a gente percebe que esse reconhecimento, né, até, né, de que você entrou no quadro societário e você também está conseguindo, junto com a tua equipe, crescer a Onyx e trazer também inovações aí do que a gente pode dentro do mercado. Daniel? Bom, antes de me apresentar, queria agradecer a oportunidade. Quando tem convite da Work Office, eu sempre aceito, porque é uma das empresas aí que a gente mais ouve falar bem, principalmente no meio de administradoras. Meu nome é Daniel Rezende, sou da Hidrotec, uma empresa de 35 anos. A gente começou lá em 91 fazendo individualização. A empresa já existe um pouco antes, mas não necessariamente com individualização, que é o principal motivo pelo qual a gente é conhecido, na verdade, no estado de São Paulo. A gente fez o primeiro condomínio individualizado em Santos, segundo do estado de São Paulo. Hoje a gente atende 70 cidades, 5 estados no Brasil. A gente começou aqui, é uma empresa genuinamente santista. A gente atende bastante a área de Barueri, Alphaville também. Aqui a gente está com em torno de 400 condomínios em Santos também. Ao todo? Autorizados. Em Santos. Ao todo são quantos? 750. Em unidades, quanto dá isso aí? Assim, 60 mil unidades individualizadas. 60 mil famílias. Já atende bastante coisa. Olha, para mim o mais prazeroso é poder ouvir que a gente é bem referenciado, que falam bem da nossa empresa, né? O Grupo Work Office, que
contempla a PRG Software, que é a empresa que é mais conhecida no mercado condominial. E aqui a gente busca trazer as pessoas que representam as empresas de relevância que podem trazer esse conteúdo para a gente, né, poder estar debatendo. Você comentou uma coisa interessante, Daniel, que é a empresa de 1991, individualização de água, foi o primeiro de Santos, segundo estado de São Paulo, Santos sendo pioneiro em várias coisas, né, sempre. É a cidade mais verticalizada do Brasil, acho que isso também impulsiona, né? Bastante. A gente estava conversando há pouco, né? E você comentou que a maior parte dos condomínios que usam a individualização são os condomínios novos. Sim. A que se dá isso se a empresa existe desde 91? A maior parte dos condomínios hoje são antigos. Tem uma lei de 2016 que determina que a partir de 2021 todos os condomínios contem com o hidrômetro individual já instalado. Antes disso, tinha condomínios que já eram entregues com o medidor ou com espaço para o medidor, mas aqueles que são mais antigos e não têm essa disposição já para esse local pensado para instalar o medidor, você tem um custo a mais com obra. E esse é o grande entrave, na verdade, essa grande dificuldade de você fazer a individualização é justamente o custo com a obra de adaptação. Porque você tem que colocar um ou mais medidores no apartamento ou fazer uma obra de modo que o medidor fique fora da unidade. Isso custa caro. Então, a maior parte hoje são condomínios novos, porque os antigos têm um custo muito alto, que às vezes inviabiliza ou o condomínio não tem caixa mesmo para colocar. Existem condomínios que instalam, mas isso tudo é muito bem planejado e pensado e leva um certo tempo até que eles formem caixa para isso. Como é que vocês, administradoras, que têm que lidar com essa demanda, né? Porque antes da gente entrar um pouco mais ao fundo, como é que é feito, e aí eu deixo para vocês aí falarem e se complementarem, como é que é feito quando o condomínio não tem a individualização de água? Aí é feito o rateio, né? Aqui em Santos, o perfil dos condomínios é fazer o rateio das despesas e a conta de água ela é rateada pela fração ideal das unidades. É assim que funciona. Então, independente de morar no apartamento uma pessoa, 5 pessoas, o gasto dessa ser maior ou menor, vai entrar pela fração e aí é o valor correspondente à unidade. E isso dá briga na Assembleia? Dá, sempre dá, né? Para começar a Assembleia, né? Sempre. E isso gera realmente essa discussão, né? Porque a pessoa acaba não tendo um cuidado, né, maior assim, porque sabe que a conta tá ali, vai ser dividida entre todos, então vamos gastar, né? Não Sim, tem sim. São realmente poucas pessoas, poucos condôminos que têm essa consciência, Não né? tem o zelo, né? Não, difícil isso. E lá em cima, em Alphaville, onde você atende, né? Eu não sei, né? Na minha ignorância, Alphaville é um padrão alto, né? De condomínio. Posso estar enganado, mas pelo menos o que a gente vê. Não tá enganado, não. Na nossa carteira, hoje, 80% dos condomínios já são com água individualizada. São muito poucos que não têm. E até mesmo em São Paulo, até os mais antigos, pelo menos dentro da nossa carteira, eles fizeram obra e estrutura para individualização. E aí a gente tem duas formas de cobrança lá, que é ou pela faixa, né, de consumo, ou pelo coeficiente, que é quando pega o resumo, né, do que se gasta no total e chega num coeficiente e cobra de acordo com o consumo de cada morador. Mas a gente percebe que os que ainda não têm, acaba tendo um pouco mais de conflito. Justamente porque, diferente aqui da Baixada, lá em São Paulo a gente trabalha com a previsão orçamentária. Então, ou você tem que fazer o rateio da conta separadamente da cota ordinária, ou você considera uma previsão dentro da conta. E aí você acaba tendo uma dificuldade financeira, porque você prevê um consumo, e, por exemplo, na época do inverno, aquele consumo vai lá nas alturas. Então, assim, a nossa indicação sempre é de que se existe uma possibilidade, a não ser quando o condomínio é novo, que não tem, né, 100% habitado ainda, e aí não faz muito sentido, às vezes, você individualizar, porque você já paga ali a conta de água pela a quantidade de unidades, né? Mas tendo a possibilidade, normalmente a gente indica que seja feito. E a carteira, hoje, ela é 80% individualizada. Então, claro, ainda tem dificuldades? Tem, porque às vezes o morador fala não gastou, que não consumiu, que a água dele tá errada, enfim, tem sempre uma tratativa que você tem que fazer, né? Mas lá a carteira, na maioria dos condomínios, sendo novos ou antigos, já tem ali um padrão de individualização. E
É curioso você falar isso porque tem uma diferença muito grande. A gente atende bastante em São Paulo. De 20% dos nossos contratos estão em São Paulo. E perfil de morador é diferente, porque aqui, por exemplo, se coloca quando o condomínio é entregue e ainda está vazio. Porque principalmente Praia Grande, Santos não tanto, mas Praia Grande e Guarujá você tem os veranistas, que vêm final de semana ou alugam para Airbnb, ficam aqui 3, 4 dias, num mês e vão embora. E a proteção dos condomínios novos, que ainda não estão 100% habitados, é a individualização, porque muitas vezes as pessoas usam banheiros de sair do apartamento e a caixa acoplada fica travada, por exemplo. E eles vão embora, vão voltar daqui a 15 dias ou, sei lá, meses e fica correndo. Quando você tem um condomínio que tem muito apartamento vazio e não coloca individualização, esse vazamento, que é responsabilidade da unidade, é dividido para todo mundo. Todo mundo. Então, São Paulo, realmente, quando o condomínio está mais vazio, eles não colocam. Aqui não. Guarujá e Praia Grande, principalmente que tem bastante público, né, morador as condições de veranista, eles colocam justamente para se precaver de um vazamento ou alguma coisa do tipo. Você sabe que em São Paulo, normalmente, quando existe alguma resistência, que não é muito, mas para fazer uma individualização, quando tem o primeiro vazamento na unidade, que a conta de água dá aquele boom e que você não tem como descobrir de quem é, e você vai ter que fazer todo mundo pagar, aí Aí é esse momento que desperta aí a intenção, né? Na sequência o pessoal fala, não, na próxima assembleia, por favor, traz 3 cotações e vamos individualizar a água. Tá? Aqui a gente teve um condomínio que eu achei muito interessante, porque ele é comercial, então tem desde escritório de psicologia, advocacia, como também tem dentista. Aí eles resolveram fazer individualização, porque realmente a proporção do uso ali, né, bem diferenciada. E deu muito certo, porque era um prédio que a conta sempre era motivo de discussão, de discórdia entre eles. Nesse caso, lá que você comentou, lá em São Paulo, como você não faz rateio da despesa para gerar o boleto, a cota condominial, a água você rateia ou você faz a previsão? Depende do condomínio. Porque se você faz a previsão e totalmente foge muito, como é que fica? Aí ou o caixa vai ter que pagar, ou você vai ter que chamar, né, uma nova assembleia e falar, olha, aquela previsão não está se mantendo. Então, assim, Entendi. você tem duas formas de se fazer. Que aí é uma tratativa que você acaba fazendo com o síndico, com o corpo diretivo antes, quando você vai chamar a assembleia de previsão orçamentária, para definir, olha, a água vai ser por dentro da cota ou por fora. A minha indicação sempre é que seja por fora. Porque justamente isso, você faz uma previsão de um valor e em algum momento, ainda mais se não tem água individualizada, né? Você faz a previsão, aquela conta teve uma evolução muito diferente, de onde vai ser dinheiro para pagar? Não, e num mês pode ter um consumo, que nem ele estava comentando, veranistas, né? Numa conversa com o administrador de Riviera, disse que dezembro, janeiro explode o consumo de água e de energia. Então como é que eu faço uma projeção? Você tem que fazer projeção mês a mês, né? Então, mês de janeiro, a previsão é tanto. Mas não vai ser uma previsão linear de que por mês eu vou gastar tanto, chegar lá em dezembro, estoura aquele negócio e eu Você fico vai ter com que meu pegar caixa os meses de alta É. temporada e diluir nos demais e fazendo, né, uma gordurinha para naquele mês você pagar. Mas que não seria o cenário ideal, né? Acho que realmente a questão de fazer separado, acho que ainda é o melhor para prédio que trabalha com previsão, né? E vocês indicam o uso da individualização? Eu indico. Eu acho, na minha opinião, eu acho que Obrigado. nada mais justo do que cada um pagar pelo que consome. Quando tem a primeira discussão, assim, em assembleia, o síndico traz essa dor para a gente já fala, a única forma, mas porque, não adianta, a única forma legal é entrar com a individualização, que aí acaba com essa discussão. E onde é que entra, você comentou bastante ali onde é que entra a dificuldade, a resistência da mudança? Você comentou por alto, mas queria que você desse uma aprofundada, porque assim, se a gente está falando de uma cidade totalmente verticalizada, assim como muitas cidades no Brasil, tem condomínios muito antigos, qual que é, e esse benefício todo da individualização, qual que é a grande resistência para conseguir implementar isso em massa? São duas, principalmente, né? Primeiro eu comentei que são condomínios antigos que têm um custo alto de implantação, custo com obra. Isso realmente assusta às vezes. Quando você vai para uma assembleia que seja 3 cotações, você vê que é um custo de obra, e não só obra, o custo da obra, mas o incômodo. Me explica o que é esse custo de obra, o que tem que fazer? Tá. Existem duas formas, na verdade. Ou você faz uma obra, de fato, para colocar o medidor fora do apartamento, e aí você leva uma tubulação rente ao teto até os pontos que consomem, então assim, é uma obra chata, porque você tem que tirar móvel planejado, você tem que cortar, fazer furação em viga, por exemplo. Isso incomoda muito, faz barulho, faz sujeira, é um transtorno. Além do custo
que implica obra? Tem uma obra que a gente faz a instalação por ponto, que a gente abre um nicho, um banheiro, uma cozinha e 2 banheiros e uma cozinha, por exemplo. Você abre um recorte na parede, coloca um medidor ali, cobre com a tampinha, mas não é o ideal. Só que nesse caso ficam 2, 3 medidores por apartamento. Tem um custo alto, mas ainda assim é menor do que aquela obra grande. E uma outra dificuldade que a gente... Recentemente, a gente foi num condomínio com 470 apartamentos aqui em Santos. Mais da metade é para locação de short stay, que é Airbnb ou a pessoa aluga para o final de semana. Essas pessoas não tinham interesse em colocar porque elas já alugam isso, independente da individualização. Então, nesse condomínio de 470 apartamentos, condomínio grande aqui em Santos, eles falaram, a maioria que foi na Assembleia falou, não, a gente não quer. Porque a gente não mora aí, a gente não consome aí, os apartamentos estão vazios, a conta está dentro do mínimo, ou a gente não quer fazer esse investimento agora. Então, eles optaram por não fazer. Então, cada um olhando para o seu umbigo. Exatamente. Exatamente. Sem contar as famílias maiores também que são contra, porque sabem que o padrão, o perfil dos moradores nesse condomínio específico é de uma pessoa, um casal com filho. E tem as plantas grandes de 150 metros que tem 5 pessoas, 6 pessoas e eles não querem, porque eles sabem que eles vão acabar pagando mais, hoje está rateado. Gente, mas é uma questão cultural, né? O brasileiro quer sempre dar um jeitinho de... né? Mas, na Assembleia em si, né? De onde é que parte isso? O síndico é que fica mais na resistência? Ou é o condômino, no geral, que fala assim, não, eu vou ter que gastar mais? Ou o síndico mesmo, ele já vê e já fala assim, isso aqui vai dar problema, não vou colocar isso para discussão. Como é que vocês enxergam isso? Normalmente a gente, quando a gente leva esse assunto para discussão, ele já foi cogitado ali dentro do condomínio, já foi, o síndico já expôs, o síndico é o que dá o apoio normalmente. Então, quando leva para a Assembleia, normalmente vem com uma aprovação, pelo menos, né, os casos da gente lá no escritório, é isso que acontece. Então, o pessoal já, não, é isso que a gente quer. Aí já pega o custo antes, entendeu? Já discute e só leva para a Assembleia realmente para estar ratificando, né, na ata, para estar legalizando. Desculpa. Fala, não, pode. Para o síndico não tem muita resistência, porque assim, quando você torna alguma conta de consumo e tira isso da taxa condominial, para ele é bom. Entendeu? É uma coisa a menos compondo a taxa condominial. Exato. Então isso vira uma conta de consumo, um apartamento que não... Aí você tem métodos de cálculo, que aí os condomínios escolhem, mas aquele cara, o apartamento é fechado, então ele não vai pagar nada de água, caso seja pelo que você chama de coeficiente, que é o método proporcional. Ou então... aqui esse apartamento é fechado, mas ele tem uma tarifa mínima para pagar, que você comentou, que é pelo escalonado. Então, para o síndico, é muito bom. Normalmente a gente não tem resistência por parte do síndico. Lá em São Paulo a gente tem um pouco de resistência, mas quando é um condomínio já antigo e que vai envolver uma obra estrutural que vai demandar ali atenção, cuidados, porque quando você fala de um condomínio mais antigo, entra essa questão que nem você falou da obra, de piso, azulejo, e a pessoa vem, mas eu nem tenho mais esse piso, tem que desmontar o meu móvel. Então assim, você acaba tendo uma resistência dos próprios moradores na hora de aprovar e às vezes até do próprio síndico, porque ele sabe que essa obra vai acabar sendo algo que ele vai ter que organizar. Então, eu acho que normalmente nos prédios mais antigos, a individualização entra quando acontece alguma dor. Por exemplo, eu já tive um problema de um consumo muito alto que causou um imprevisto. Então faz sentido, então vamos levar. Diferente já dos novos, né, ou os mais recentes, que aí você já tem, muitas das vezes, a estrutura pronta e é só você instalar o hidrômetro e contratar uma empresa para fazer leitura. Então é mais fácil, né? E é uma tendência que você está enxergando? As pessoas aos poucos estão começando a se conscientizar e investir nisso? Eu acredito que sim. Inclusive é o que eu comentei, né? Na nossa carteira ali, Osasco, Barueri, a região que a gente atende ali de São Paulo, 80% nosso já é individualizado. E para nós eu acho que é um bom cenário, porque cada um está pagando por aquilo que realmente consome. Sim. Porque a gente já paga isso, né? Ou seja, quando a conta vem da Sabesp, no nosso caso, ela já vem com o número de economias da quantidade de unidades daquele condomínio. Então, assim, né? Hoje até eu recebi uma mensagem de uma síndica me perguntando, Vanderly, tem uma moradora que ela falou que vai viajar, vai ficar meses fora, o apartamento vai ficar fechado. E ela quer saber se ela é obrigada a pagar o condomínio e a água. Eu falei, sim, ela é obrigada a pagar o condomínio, ela é obrigada a pagar a água. Pelo menos dar é ela comum, falou, mas né? ela não vai consumir. Não, mas lá é por faixa. Eu falei, ela não vai consumir, mas a Sabesp vai continuar cobrando. Então, se a Sabesp vai continuar cobrando, o condomínio tem que cobrar. A faixa mínima, que é de 0 a 10, alguém tem que pagar. E esse alguém tem que ser ela. Sim, então, assim, você vê que são dúvidas simples, né? Mas os moradores têm. É verdade.
Vocês atendem hoje mais de uma cidade, né? Pelo que você comentou. Sim. Ali tudo na região de Barueri, Na verdade, a gente atende São Paulo no geral. São Paulo. Porque eu comentei isso, porque a gente tem clientes no interior, e surge até, não sei se vocês fazem isso também. A gente tem clientes no interior que, além da individualização da água e do gás, tem individualização de água quente. E tem um outro que tem individualização de água de poço artesiano. Sério? Então, por isso que quando você entra lá no sistema também, tem lá medição de água, medição de gás e outras medições. Tem várias medições por aí, Brasil afora, tem uma cidade de Minas que a gente foi, quando o administrador tem vários condomínios e todos têm água fria e água quente. Então eu tenho que ter 2 tipos de medição diferente. Vocês contemplam isso também? Isso é bastante comum em São Paulo, na verdade. Água fria, água quente e reuso. A gente chama de poço artesiano, então aquela que eles captam da pia, tratam e usam nas caixas acopladas. Tem apartamento em São Paulo, por exemplo, que tem 4 medidores. 2 para água fria, porque é muito grande, um só não dá conta. Então são 2 para água fria, 1 para água quente e aí 1 de reuso. É uma gestão um pouquinho mais complicada, mas o sistema prevê isso tranquilamente. Então dá para fazer assim. Só que aí vem 4 lançamentos dentro da taxa lá, do boleto do condomínio. E essa dificuldade aí da individualização, né, que a gente já deu para perceber, que é pode dizer, não sei se é um tabu, né? Porque pelo que eu percebi já era muito gasto, né? Você vai fazer uma reforma, etc e tal. Além da água, também acontece isso com o gás? Ou não? Ou é bem diferente nesse sentido? Os condomínios novos, antigos, é a mesma coisa? O gás é um pouco diferente pelo seguinte, a São Paulo, Alphaville e Barueri, eles têm um medidor dentro do apartamento, né? As construtoras lá têm esse padrão construtivo, então eles já deixam um cavalete para você chegar a instalar. Santos não. Construtora de Santos, Praia Grande da Baixada Santista, ele deixa tudo para fora e é direto com a concessionária. Não precisa de uma empresa terceirizada fazer individualização do gás. Em termos de questionamento de morador, é mais ou menos a mesma coisa, não muda. Quando tem que individualizar, o gás ele é um pouco mais caro, por causa da tecnologia, do medidor, mas sim, também é necessário, e se estiver dentro do apartamento, como alguns casos de construtoras de São Paulo que constroem aqui, a gente coloca também. Tá? E aí, São Paulo depende um pouco. Quando os empreendimentos são novos, sim, já vem nesse formato. Mas empreendimentos antigos, por exemplo, a gente teve uma época que teve uma campanha muito forte de uma empresa de gás lá, onde inclusive os condomínios tiveram investimento zero. Ela realmente passou a tubulação, né, ela estava atuando ali em alguns bairros, Osasco, ali a região, e aí ela investiu, como ela já tinha feito toda a infraestrutura, para ela valia mais a pena, ela conseguiu o cliente sem precisar pagar. E aí foi uma oportunidade que vários clientes nossos puderam aderir. Então a gente conseguiu implementar o gás sem pagar nada pela obra. Eles só iam começar, inclusive, a pagar meses depois, e aí ia pagar o consumo, que é o que está acontecendo hoje. Mas a obra, eles não tiveram custo nenhum. Aí é bom, aí não dá para dizer não, né? Essa empresa de gás eu acho que foi o momento realmente assim dos condomínios implantarem mais o gás encanado individualizado mesmo. Aqui em Santos também a gente teve. E aí eu acho que foi o momento que teve uma aceitação e que realmente o pessoal aderiu. Quando que foi isso? Mateus, já faz um bom tempinho, aí talvez uns 5 anos atrás, assim, que... Eu acho que foi na mesma época. Então, e aí ocorreu isso. E hoje não mais? Hoje, bem pouco. Para lá, nós hoje, quem quiser agora tem que pagar. Como disse, perdeu a onda. Tem que aproveitar as oportunidades, né? Esses incentivos, até porque eles têm interesse, né, que seja encanado. Então, e como é que considerando todos esses empecilhos, né, Daniel? E aí eu acho que a administradora também deve ter um papel fundamental de convencimento. Como é que é a quebra de objeção disso? Até para que a pessoa que nos assiste consiga entender, poxa, mas eu vou gastar, só me falaram o problema até agora. A solução já sei que é boa, mas como é que é a quebra de objeção disso para eu conseguir convencer o condomínio? O papel do administrador é nisso, ajuda? Bastante. Como é que funciona isso aí? Na verdade, a gente tem, claro, toda a estratégia comercial para abordar esses clientes. A gente não encontra muita objeção, como o André comentou. A gente, quando propõe isso, a maior parte aprova, porque isso já foi feito um trabalho de convencimento prévio, na verdade, tanto com o síndico quanto com os moradores. Mas, primeiro que a individualização tem até uma pesquisa do Zap, até, que quando o critério, você está entre 2 apartamentos e um tem individualização, um percentual das escolhas vai
justamente para aquele que é individualizado. Então isso, de certa forma, valoriza o apartamento. Isso é importante. Uma outra coisa, tem muita gente, isso eu não estou nem falando de outras empresas ou a gente, vão falar, não, individualiza que sua conta vai diminuir. Não vai, mas você vai pagar o justo, mesmo que seja um pouco mais. Você está num condomínio em que a maior parte das pessoas, dos moradores, são um casal e você tem 4 pessoas na sua casa, você vai pagar um pouco mais do que você está pagando hoje, obviamente, mas você vai pagar o justo pelo seu consumo. Então, assim, você está protegido de certa forma também contra vazamentos, pessoas que não cuidam das suas instalações, a questão dos vazamentos, como eu comentei. Então, você pagar por aquilo que você consome, só pelo que você consome, de certa forma, um conforto. Claro que, assim, a gente tem inúmeras opções de individualização com tecnologia, sem tecnologia, tecnologias que integram com Alexa, por exemplo, e ela faz a gestão, te avisa de vazamento. Então, tem gente que faz bastante coisa e tem gente que gosta de colocar tecnologia. Então, são várias estratégias, na verdade, mas objeção, de fato, normalmente a gente encontra quando é obra e quando é com família grande, realmente. São as duas são aqueles que não querem. Mas aí a Assembleia é soberana. E o papel da administradora, quando a gente não está na Assembleia, na verdade, vocês estão aqui, na verdade, vocês entendem pra caramba de individualização também. Então, assim, tirar dúvida. Muitas vezes a gente não consegue estar na Assembleia. Então, a administradora que sabe muito, esse papel aí para ajudar a gente também. Isso aqui, por exemplo, no caso do gás, os prédios antigos que não tinham essa individualização, uma das coisas que a gente mais bateu foi a questão da segurança, né? Então, é você pensar na segurança, em vez de você ficar usando gás de botijão ainda nos dias de hoje, você realmente ter um gás encanado, por mais acidentes que ainda possam acontecer, mas o grau de segurança é outro, né? Então, uma das teclas que a gente mais batia era essa, olha, pessoal, vamos pensar na segurança para vocês, né? E aí foi onde a gente conseguiu, pelo menos dentro da nossa carteira, uma boa adesão, porque trazia aí uma questão da segurança. E a água é questão mais de um senso de justiça, né? De você realmente pagar por aquilo que você consome e ter a possibilidade, em caso de algum incidente, identificar de onde veio o problema. E na nossa carteira lá, a gente já teve inúmeros apartamentos com problema de vazamento, que aí foi através do consumo elevado que o morador identificou e foi tratar. Se não tivesse a individualização, aquele consumo ia ser rateado por todos. E por quanto tempo ele não ia se manter ali? Porque muitos vazamentos são ocultos. Nem sempre ele está à vista, né? E aí aquela água ia ficar ali. Ou seja, às vezes isso vai por meses. Então. Entendeu? E as tecnologias mais modernas têm até um alerta de vazamento. Então, se tem um consumo ininterrupto por 24 horas, se você tiver o aplicativo, você recebe a notificação no seu celular de que tem um possível vazamento na sua unidade, entendeu? Então, você corrige muito rápido isso. Para o condomínio é bom, porque como a tabela da Sabesp ela é escalonada, quanto mais você consome, mais caro fica. Uhum. Então, quanto mais você se mantém nas escalas mais baixas, mais barato você paga pela água. Entendeu? E é natural que a pessoa passe a cuidar melhor do próprio consumo quando sabe que está sendo cobrada por ele. Então, invariavelmente, gera uma economia na conta global, né? Não necessariamente para um apartamento só. Isso que o Daniel falou é verdade. A gente percebe isso. Depois da individualização, a conta do condomínio abaixa. A gente percebe. Exatamente, a gente percebe isso. Quer dizer, que aí traz a consciência, a responsabilidade que o condomínio, infelizmente, não tinha. E pelo que eu percebi aqui, isso também, né, pelo que o Daniel comentou e vocês complementaram, a individualização também acaba valorizando o imóvel. E sem dúvida. Vários assuntos que a gente conversa no podcast, que a gente conversa com pessoas do mercado, manutenções, seguro, reformas, às vezes um empréstimo, alguma coisa que o condomínio precisa pegar, agora mais a individualização. Tudo isso às vezes parece custo, mas na verdade é investimento. Investimento, exatamente. Agora, como explicar isso para as pessoas que muitas vezes não têm o menor discernimento, né? Porque é dor de muito síndico às vezes, né? O conselho quer colocar, mas a Assembleia não faz, né? Como justificar isso? É trabalhoso, né? Não é fácil, não. Mas é isso, só pegando os fatos, né? Realmente assim, está apresentando ali a questão da valorização para prédio que tem água individualizada é indiscutível. Né, vai para outro patamar, assim, a valorização do imóvel. Eu não tinha essa ideia. E eu acho que você pode juntar a valorização com alguma dor que às vezes o próprio condomínio tem. Traz ali um gráfico, traz uma representação em números de quanto aquela conta vem evoluindo, de quanto da sua ordinária ela está consumindo, o quanto aquilo pode, porque André comentou, o valor pode ser reduzido porque a pessoa começa a ter uma outra consciência. Então acho que você tem que
ter o trabalho ali, o trabalho em conjunto da administradora com o síndico, de mostrar o número e mostrar o que pode, né, melhorar na valorização do patrimônio e na gestão das contas. E é engraçado, porque quando a gente levanta, assim, essa bandeira, né, dá esse apoio para o síndico, acaba que surge algum caso, né, assim, de ser exposto até na Assembleia. Agora eu quero ver aquele pessoal lá, agora começam os apontamentos, entendeu? Então é interessante mesmo. Sabe que a gente tem um caso de um condomínio aqui em Santos? É um casal, não vou falar qual condomínio, mas eles gastam 1.200, 1.300 de água por mês. E eles gastam isso. A gente achou que tivesse algum problema, foi lá umas 2, 3 vezes, aí quando a gente entrou no apartamento para certificar que estava tudo certo, falou, não, a gente gasta, a gente consome mesmo água. E quando individualizou, na verdade, a conta vinha alta do condomínio, não necessariamente por causa deles, é um condomínio que tem um perfil de consumo alto, só que quando o pessoal viu que eles gastam R$1.300 de água por mês, é muita coisa para água. Eles casal, isso? Um casal, de senhores. Que é o quê? Banheira? Não, Piscina, eles Eu tô aqui também na expectativa de você falar o motivo, né? Eles não usam roupa de cama por mais de um dia, eles usam um dia e o pessoal vai lá, troca, lava. Eles têm uma máquina para cada... Eles têm 4 máquinas de lavar, na verdade, no apartamento. Nossa, Daniel, existe isso, meu top, Deus. Isso aí é top. Se eles sabem que gastam e não vão reclamar com a gente, tá bom. Se eles estão Se eles pagando estão a pagando conta, tá e tudo pagam. bem, Não Mas era individualizada já. Agora. Começou a ser individualizado. A conta estava alta, eles individualizaram e descobriram, na verdade, que o apartamento gastava um absurdo. Nossa, Tá. agora você E imagina, os morar vizinhos num nem podem pedir a devolução, meu Deus. porque a opção de individualizar não era deles, geral. né? Meu Deus. E aí, Que situação, né? e acredito que tem várias situações parecidas, né? Deve ter mesmo, né? Esse é o fora da curva, mas tem muita gente com consumo muito alto mesmo. E eu acredito que lá em casa nosso consumo seja bem alto também. Eu vejo lá porque, eu nem sei se, mas colocam no painel lá o consumo individual, e eu acho que o nosso está sempre a mais, assim. Mas é individualizado, então a gente está pagando. Seu condomínio é cliente nosso também. Então, Então tu sabe quanto eu gasto. Eu não fico olhando a conta. Das 60 Mas unidades eu sou uma, né? Esse é um lá. E a Andréia tem uma situação de uns condomínios aqui em Santos que o rateio disso, ou o controle disso, que eu não sei explicar muito bem, é diferente, né? Como é que funciona isso? É conjunto habitacional e são 12 condomínios, 12 blocos, mas um total de 42 portas. Então, são emitidas pela Sabesp 42 contas de Sabesp e a gente tem que lançar uma em cada porta, entendeu? É a mesma conta, é o valor cheio da conta, dividido de forma igualitária para 8 moradores. Cada porta tem 8 moradores. Você é o mesmo condomínio? É o mesmo condomínio. 42 contas. 42. Mas aí a gente teve o sistema que ajudou a gente. Não, a gente até criou dentro do sistema, quando a gente fala que o sistema é personalizado, é porque a gente personaliza de acordo com a necessidade do cliente, né? E a André é prova disso. Quando a gente começou a fazer a migração da Onyx para a PRG, a André falou, essa daqui é a minha maior dor, porque assim, são mais de 1.000 unidades, mais de um condomínio. Exatamente. Nessa situação, são acho que uns 8, né? A gente administra, são 6 conjuntos, né? Então, imagina, cada um tem em torno de 300 a 400 unidades. Nossa. Aí a gente grande. falou assim, mas o que você precisa? Não, porque eu faço isso na mão, não dá, dá muito trabalho. A gente foi lá, entendeu a necessidade dela, desenvolveu dentro do sistema, e a gente entregou para eles validaram, falou, tá tudo certo. E aí, o resto foi fácil, né? O resto foi fácil, foi fácil de ser, mas você percebe como a PRG, né, a gente tá junto do cliente, a gente procura, tá. Eu acho que é por isso até que ouve aí por aí falar bem da gente, né? E se alguém fala mal, também me fala que é importante não é falar mal, né? As críticas construtivas, né? Pra gente poder melhorar, porque ninguém é perfeito. E com relação à telemetria, é uma forma diferente de fazer medição, porque até então, algum tempo atrás, não sei quanto tempo, você tem que ir lá, tirar foto, a telemetria parece que é a distância, é isso? É isso. Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, você tem algumas formas de fazer. Lá em 91, o primeiro prédio individualizado que a gente fez já era com telemetria. Era uma tecnologia israelense, cabeada, coisa que não se usa mais hoje em dia, obviamente, mas ainda... Acho que metade dos condomínios ainda é com leitura presencial, que a gente atende lá. Presencial que a gente fala é aquela que um leiturista vai com o aplicativo, ele faz o input dos dados nesse aplicativo, e aí o aplicativo ele entende se tiver um consumo muito acima da média, ele pede uma foto, então ainda precisa de um técnico indo lá.
é metade da nossa base instalada porque é o mais acessível, né? Então você tem um medidor, um preço muito baixo, o medidor hoje está em torno de R$100 ou menos até, que você coloca ali, faz a leitura presencial uma vez por mês, então assim, um acompanhamento de vazamento você não tem. A gente vai fazer a leitura uma vez por mês e a gente vai saber se tem vazamento só uma vez por mês também. E tem a telemetria, que aí você tem uma série de tecnologias, das mais baratas até as mais completas, assim, que te entrega um aplicativo, você tem 18 alertas de vazamento, consumo acima da média, consumo zerado, caso tenha dado algum problema. Nessa telemetria você tem sistemas de radiofrequência, que vocês devem conhecer também, e tem via internet, que aí a gente atende um protocolo de internet das coisas. E aí cada transmissor, cada medidor conta com um transmissor e transmite de hora em hora a leitura, por isso que a gente consegue pegar um vazamento, alguma coisa fora do padrão. Então a gente sabe, por exemplo, de madrugada normalmente não tem consumo, não, pelo menos não direto, né? Alguém vai usar o banheiro, alguma coisa, tem um consumo. Só que se ela nota que tem um consumo grande durante a madrugada, ela já apita pra gente lá no nosso CCO, fica em vermelhinho, o pessoal, os analistas, eles informam o condomínio na hora. A condomínio, síndico, se tiver o contato direto, mas se o morador tiver um aplicativo, ele consegue ver na hora também. Então a telemetria pra gente é uma ferramenta importante porque a gente consegue gerir melhor, né, as contas dos moradores. Só que tem um custo maior também. Então quem estiver disposto a investir, tem tecnologias hoje que se o condomínio inteiro quiser individualizar, colocar mais simples, que é a presencial, com leitura uma vez por mês, e um morador quiser tecnologia no dele, dá para fazer também, sem problema nenhum. Legal, Você assim, consegue separar. interessante. Sim, alguns bairros em São Paulo a gente já consegue, porque isso na verdade foi uma iniciativa nossa durante a pandemia. A gente cobriu toda a Baixada Santista com o nosso sinal, são 68 antenas. Então se uma pessoa quiser hoje, ela consegue colocar, não precisa do condomínio inteiro. São Paulo a gente tem boa parte, tem antenas instaladas, a gente consegue fazer, algumas regiões ainda não, mas Alphaville tem também, Alphaville está coberto, a gente consegue Mas aí fazer. você consegue fazer uma cobrança separada do seu serviço para aquela unidade Para específica. aquela unidade, ele assina um plano anual, e aí uma vez por ano ele paga aquele valor, que é um valor dividido em 12, ínfimo, é bem baixo mesmo, mas é só da unidade dele. Para vocês como administradoras não muda, vocês vão receber o relatório igual. normalmente. Para ele não, porque ele vai ter esses dados diariamente atualizados. E qual que é a vantagem de você investir mais? O que eu tenho eu como condomínio, o que eu tenho de retorno? Tem muita gente que gosta de tecnologia, primeira coisa. Então assim, toda casa tem automação, você consegue falar com a Alexa, ou então abre cortina, fecha cortina, tudo com automação. Então a pessoa quer isso dentro dessa automação também, para que ela seja avisada caso tenha alguma coisa fora do normal. E tem outras pessoas que passaram por traumas de então, receber uma conta de R$2.000 porque deixou uma caixa acoplada correndo lá uma vez por mês. Ela não quer mais isso. É uma tecnologia acessível, eu vou colocar isso aqui para nunca mais ter esse problema. Entendeu? Então ele nem vê, ele só deixa o aplicativo no celular dele para se acontecer alguma coisa, ele ser alertado rapidinho que... Mas aí é claro que se a gente consegue fechar o condomínio todo, a gente pode negociar melhor sim, esse valor, certeza, né? Com certeza. E aí leva um diferencial pro cliente, né? Com certeza. Nossa, bem legal mesmo, Dá bem pra fazer um preço interessante. bacana. Bora fechar, né? Não é? Já tô aqui fazendo umas contas aqui na minha cabeça. Com relação a isso, né? Com relação a gente tem um aplicativo que é embarcado no nosso sistema que tem muita gente que não quer investir na tecnologia de uma empresa, fazer a terceirização, controlar isso tudo. A gente no nosso sistema a gente tem embarcado, o cliente consegue fazer a leitura pelo aplicativo, da água e do gás, tirar a foto, sair no boleto até a fotinho lá do hidrômetro. Legal. E é uma forma automatizada da administradora fazer. Mas não se compara, isso é mais uma forma de você conseguir atender a todos, que nem todos os condomínios também têm a condição de fazer esse serviço. É uma forma da administradora também trazer um diferencial ali dentro. Não vai virar meu concorrente, Não. Não, eu nem ganho com isso. Na verdade, está incluído no pacote. Pior ainda. Tem algumas administradoras que usam, mas são bem poucas. Porque a maioria é tudo empresa terceirizada. Sim. Às vezes isso vai muito pro interior, assim, aí o pessoal usa mais. Mas assim, manda o próprio gente... zelador tirar foto Sim. para não gastar, entendeu? Sim. Porque ninguém ganha. A nossa carteira é dividida. A gente tem empresas fazendo e tem a leitura de fotografia que nós temos lá uma empresa que faz. E a gente tem outros clientes, não, que eles investiram e tem uma empresa própria daquele cliente. Mas está bem dividido. Tem ainda os dois cenários lá. E aí o sistema ajuda bastante.
A gente, pelo menos por enquanto, a gente não usou o sistema Para isso, né? para isso. Mas você hoje deve utilizar empresas que fazem, a exemplo da Hidrotec, que fazem Essa a leitura, leitura, né? isso. Não, sim, são empresas especializadas. Essa questão da telemetria eu achei muito interessante. Porque Eu também achei bem... A questão da medição, na verdade, da gestão, é porque quando você tem uma empresa, o morador tem para quem ligar caso ele discorde de alguma coisa ou tenha alguma dúvida, né? E acontece muito. não vai o brigar lá pessoal- com a gente, né? Vai brigar com pessoal, eles. eles brigam mesmo, então não querem pagar e O pessoal tudo. tem fugido de... Por exemplo, a gente tem corretora de seguros, né? Voltada para condomínio. Aí quando vai fazer, a administradora fala assim, tá bom, mas vocês vão fazer o acompanhamento sinistro, né? Porque eu não quero que ligue aqui, fique me reclamando, porque não fui eu que fechei. E aí eu quero que vocês resolvam. Porque senão é mais uma coisa para ficar no meu ouvido. Sim. Então, assim, também tem essa questão. Se você assume fazer, você também tem que assumir a bucha, né? Assumir a... Tem que assumir a gestão do começo ao fim, né? Exatamente. E vocês estão preparados, não sei se também tem a ver, mas para fazer leitura de energia elétrica? Ou tem essa pretensão ou não? A tecnologia atende, a nossa atende. A gente tem até duas situações que a gente faz, mas não é nosso foco mesmo. A gente ofereceu a tecnologia e a empresa que faz a instalação de energia elétrica usou a tecnologia para isso. Mas sai do nosso core mesmo. Nosso negócio é água, principalmente gás. Por isso que E energia elétrica, não, a gente ainda não atua, não. E como é Tem que algumas vocês... dificuldades, porque a gente não... Aqui em Santos está começando a ter bastante prédio com energia elétrica na garagem, né? Tomada específica, principalmente os novos, né? Com carro elétrico. Exatamente. E lá em Barueri, acredito que todos tenham, né? Não, ainda Muitos. tem uma boa divisão, mas assim, com certeza a adesão de carro elétrico está muito grande, né? Então, hoje qualquer lugar que você vai, mesmo não sendo nos prédios, nos comerciais tem, no supermercado tem, no shopping tem, então você consegue em muitos lugares fazer. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente nos prédios antigos, porque nem todos estão preparados, né? Uma coisa é você ter o direito de instalar, por exemplo, os pontos de recarga elétrica. Outra coisa é saber se o seu prédio contempla, né? Se ele tem uma estrutura para isso. Tem toda uma infra, é verdade. Se não precisa fazer toda uma infraestrutura antes para poder adequar. E Então, você acha muitos que- prédios não investem, né? Você acha que Depende. faria sentido a empresa de individualização de água fazer a leitura também da energia elétrica? Então, não sei, né? Depende muito se isso é interessante abrindo o mercado, né? pro tô core vendo. dele, né? As empresas que estão instalando, por exemplo, ponto de recarga de carro, tem muito dessa modalidade, né? Modalidade onde você cobra para aquele morador que utilizou, que é muito mais, né? Falando, igual nós falamos da água, que é muito mais justo, porque quem tem o carro elétrico que precisa recarregar é que faz a utilização. Então, as próprias empresas hoje que estão fazem também essa parte de leitura. Aí é uma decisão, né? Se ele quer entrar no mercado lá Pensar nisso. para brigar, né? É um mercado relativamente novo, né? Que está crescendo Ai, e vai pode ser crescer, uma não- oportunidade de negócio. Porque Sim. tem empresas específicas disso, mas eles fornecem a tecnologia toda, a tomada, etc e tal. Mas e a medição disso? Necessariamente precisa ser a empresa que está, Não necessariamente. É verdade. né? Então, fica aí a dica, né? Pensar nisso. Tô... Tá. Estruturando a Já- ideia. Porque com certeza é um mercado crescente aí. É. Em Santos, só em Santos tem, segundo me comentaram, tem 80 condomínios em construção na Sim. cidade de Santos. Praia Grande 160. Então, todos esses com certeza já vão vir com as tecnologias todas. Então, assim, é um mercado em expansão, tem mercado para todo mundo, né? O mercado condominial é muito grande em expansão. E, Daniel, o que você diria aqui, o síndico que está nos escutando, ou então um condômino? E ele fala, putz, aqui o meu prédio é antigo, a gente vai ter que... Eu queria realmente não me sentindo injustiçado, ou os condôminos estão se sentindo injustiçados. Como eu faço para levar isso para uma assembleia? Quem eu contato? Quais seriam os passos aí para a gente poder iniciar esse processo dentro do condomínio? Bom, primeiramente procura o comercial da Hidrotec, na verdade. O pessoal lá tem solução para tudo, tá? Não são soluções mágicas, mas assim, a gente consegue entender o cenário que o condomínio está hoje. Tem muitos condomínios, por exemplo, que chegam para a gente e falam, a gente quer individualizar aqui, mas a gente não tem caixa. A gente tem uma reserva para financiamento dos próprios clientes, sem financiadora, nada, tudo direto com a Hidrotec, e a gente consegue parcelar isso né, a perder de vista aí um valor que se encaixe no caixa do condomínio, no fluxo do condomínio e que viabilize, na verdade, a obra. Nem sempre o que o cliente quer
ele consegue pagar. Então a gente oferece uma solução que vai entregar o mesmo resultado da medição, mas que é alguma coisa mais simples, justamente para a gente viabilizar essa implantação. Às vezes não de fazer obra, mas colocar um medidor por ponto de consumo, por exemplo, para a gente conseguir fazer 2, 3, 4 medidores por apartamento. Tem situações nesse caso também. A gente consegue juntar tudo isso, apresentar uma informação só para a administradora, fica mais fácil de gerir. Então, é possível colocar em qualquer situação e a gente consegue encaixar. E aí você também faz parceria com administradoras, né? Sim. Você acaba tendo um volume grande de condomínios, aí você, até na questão, né, que eu falo de parceria, na questão de você fornecer um serviço de qualidade, de excelência, porque a administradora tem que se sentir que tem um parceiro que vai resolver os problemas. Exato. Não é uma parceria nesse sentido, de fato. Por exemplo, você está conhecendo hoje, na verdade, a gente vai trabalhar junto também, mas com a André a gente já trabalha há quantos anos juntos? Então, assim... Nossa, foi pioneiro na Onyx. 37 anos. Foi aí. Então, assim, realmente foi pioneiro na Onyx, e até agora você falou essa questão do hidrômetro, e lá a gente tem um condomínio que eles quiseram um diferencial. Tem 3 pontos, e eles pediram que a leitura viesse dos 3 pontos, e a gente consegue fazer essa exportação individualizada, porque eles querem, o condômino quer saber, foi uma solicitação do síndico, porque o condômino quer saber, se tiver vazamento, exatamente qual foi o hidrômetro, onde está gastando mais, se é no banheiro social, se é no de serviço, e aí eles atendem. Foi o primeiro prédio da gente, foi esse. Então eles sabem que pode confiar, sabe que se chegar alguma demanda de morador, de síndico, pode tocar a bola pra gente, que a gente consegue atender tranquilamente. A gente tem hoje lá uma equipe de atendimento grande. Hoje, só de morador, a gente tem em torno de 250, 300 por dia. Fazendo lá, é bastante coisa. É um volume bem alguns deles não concordam com a conta, acham que está muito alto, acham que não consumiram, mas o pessoal sabe tratar bem lá e... Na verdade, as pessoas são difíceis, né? Elas vão procurar uma forma de reclamar, tentar achar uma forma de reduzir o custo, né? Mesmo quando não faz sentido. Estamos chegando aqui ao final do nosso 24º episódio. E, Vanderly, o que você colocaria de uma reflexão para a administradora que está iniciando e que ainda não sabe muito bem como lidar com essas questões que acabam gerando um certo conflito lá? Qual seria uma reflexão do seu ponto de vista, pela sua experiência, para que essa pessoa se sinta motivada e também que ela consiga levar isso de uma forma tranquila, sem peso na consciência, talvez? Eu acho que é importante você entender o perfil do seu cliente, ou seja, cada condomínio tem a sua necessidade, cada condomínio tem a sua dor, cada condomínio tem o seu padrão. Então, eu acho que para a administradora, é um trabalho que ela precisa fazer ali junto com o síndico, o corpo diretivo, é entender o que para aquele condomínio, naquele momento, é o ideal. E aí você buscar soluções no mercado que possa atender melhor aquele condomínio naquela situação. E não é nada engessado. Hoje é essa situação, ok, vamos acompanhar, ter um acompanhamento próximo, ter um cuidado com o seu cliente, e se em algum momento esse cenário mudar, vamos de novo avaliar e analisar. Eu acho que esse é um diferencial que a administradora tem que ter, um olhar atento para o seu cliente. Porque daí é o que você falou, que bacana que você pode ter uma personalização para atender um cliente que você tem uma necessidade. Que bacana que você pode atender um cliente com uma personalização de algo que é uma necessidade. E eu acho que isso é hoje o mais que os clientes procuram, ou seja, não só ser mais um, mas entender que realmente você entendeu a dor dele e com base na dor dele ou com base no que ele precisa naquele momento, você foi buscar uma solução. Qualquer tipo de necessidade não é uma conveniência. Estava conversando sobre isso numa live que eu participei ontem com o Dou Conta, e estava falando, a automação é uma conveniência ou é uma necessidade, né? Hoje em dia eu acho que tudo é uma necessidade, porque você tem que ser competitivo, e não é só na automação, mas no conhecimento, na presença, no relacionamento, porque com essas questões, você vai se tornar mais competitivo, você vai conseguir trazer mais parceiros, você vai conseguir ter um custo melhor, mais bem otimizado, você vai conseguir trabalhar isso melhor e ter um cliente que está pagando um preço justo e satisfeito com o teu serviço. Exatamente. Eu acho que é o mais difícil, né? Com certeza. Equilibrar esses pratinhos, eu acho que é o grande desafio. É bem isso mesmo. E aí, só reforçando, é isso, é identificar aquela dor e ter parceiros que você vai falar, eu preciso disso, me ajuda que aí você fazendo isso eu atendo meu cliente, né? Então a gente ser fazer essa intermediação, né? Isso. E colocar o síndico como uma figura de CEO do condomínio, né? Ou seja, isso ele é mesmo. a pessoa que vai gerenciar tudo, mas eu tenho que ter os meus braços técnicos, né? Administradora, eu tenho que ter uma corretora, eu tenho que ter uma
É isso. Dançadora. E como comentei, estamos chegando ao final, infelizmente, porque é um papo sempre muito agradável, né? A gente Ótimo. passa rápido, né? Passa Fica rápido. conversando. Gostaria que vocês dessem uma última palavra rápida, para a gente não estourar muito aqui o nosso tempo, e também deixassem o contato de vocês para que as pessoas possam entrar em contato com vocês, talvez, ou seja, pelo Instagram, contato da administradora, da empresa, ou então também contato pessoal, fica a critério de vocês. Pode começar, Vanderlei. Quem veio de longe tem prioridade. Obrigada. Eu quero agradecer o convite. Foi um dia muito proveitoso. A gente pôde trocar muitas experiências. Foi um prazer conhecê-los. E será um prazer também recebê-los, né, lá na nossa administradora. Grupo Santana é o nosso site, o nosso Instagram também, Grupo Santana. Então, estamos à disposição, né, de vocês e de qualquer condomínio lá de São Paulo que esteja, né, precisando de uma administradora, conte conosco. Legal. Tá bem. Agradeço, sou estreante, mas amei assim, a oportunidade, o bate-papo, bem enriquecedor mesmo. E nosso Instagram é OnixADM. A gente está aqui pertinho no Embaré, pertinho de vocês, aqui no Oswaldo Cochrane. Então, estão todos convidados aí para tomar um café e conhecer lá a nossa sede. É o primeiro podcast que você participa? Primeiro. Foi bem. Poderoso. Daniel. Bom, Matheus, mais uma vez, obrigado você, a Mariana, a PRG. Para entrar em contato com a gente, pode ser pelo site, o hidrotec.com.br, lembrando que Hidrotec é com CH no final. Através de lá vocês conseguem entrar em contato com a gente por qualquer meio que vocês preferirem. E aproveitando o gancho que vocês comentaram aqui antes, individualização é muita técnica, então tem que tomar cuidado de fato com aquilo que é orçado. Busquem mais opiniões, não estou falando para defender o meu ponto de vista, mas procurem outras empresas, entendam na verdade o que está sendo proposto para saber se realmente vai atender o condomínio. É técnica, não é preço. Tá? É isso. É isso aí, qualidade, né? Qualidade. Serviço é técnica, Sim. é qualidade, relacionamento. O Isso. preço é consequência, né? E não é isso preço, é mesmo. valor. É valor. É valor, E exatamente. muita empresa no mercado, em todos os segmentos, que quer jogar o preço para baixo, para quê? Para poder abocanhar o mercado. Só que depois não consegue entregar. Não é isso? Enfim, estamos aqui com muito obrigado mais uma vez vocês, tá? Vanderlei, André e Daniel. E agradeço a todos vocês que nos acompanham em mais um podcast. Não esqueçam de nos seguir, se inscrever no nosso canal, dar o like nesse vídeo também e nos seguir nas redes sociais. Até o próximo episódio.